Boa noite, Brasil. Eu sou o Tal Guedes e esse é o Jornal Regional. No nosso quadro de Biologia, hoje vamos falar sobre dois temas, embriologia e reprodução humana. Para falar sobre isso, trouxe duas alunas da UFSCar, Berenice Alves e Débora Albuquerque. Boa noite, meninas. Obrigado por toparem fazer parte da nossa entrevista do nosso jornal e, assim, ajudar adultos e adolescentes que estão aprendendo sobre isso. Obrigada a você pela oportunidade. Vamos então para as perguntas? E para onde vão as secreções do embrião em seu processo embrionário? Alantoide, e lembrando que nos mamíferos placentários é incorporado ao cordão umbilical. E o alantoide seria o quê? Alantoides, saco vitelíneo, âmio e córeo são anexos embrionários. O alantoide remove e armazena excretas do embrião. O saco vitelíneo armazena nutrientes para o embrião. E é bom lembrar que em mamíferos placentários não é tão desenvolvida porque já tem a placenta que faz essa função. O âmio é a membrana que envolve o embrião e que é popularmente conhecido como bolsa. Por último, o córeo também é uma membrana que envolve todos os anexos embrionários e o embrião. Qual o processo necessário para que haja reprodução? Para ocorrer a reprodução, necessita da preparação do endométrio, amadurecimento do óvulo e sua liberação, ou seja, a ovulação. E o líquido pré-ejaculatório, o que é? O líquido pré-ejaculatório é um fluido lubrificante secretado antes da ejaculação que limpa o canal da uretra e é liberado durante excitação sexual. Ele vem das glândulas bulboretrais. No sistema genital feminino, qual a diferença do perimétrio, endométrio e miométrio? O endométrio é a parte de dentro do útero e é ali onde o embrião se aloja quando ocorre a fecundação. O endométrio é o músculo que envolve a parte externa do útero. O endométrio permite as contrações no momento do parto. Agora, sobre o sistema genital masculino, vocês podem falar sobre o epidídimo e os tubos seminíferos? Os epidídimos são canais localizados na bolsa testicular, o escroto, e são responsáveis por armazenar os gametas e completam o seu amadurecimento. O testículo é constituído por milhares de túbulos seminíferos, e em seu interior ocorre a produção de espermatozoides, mais conhecido como a espermatogênese. Na embriologia, nós temos os folhetos embrionários. Vocês podem, por favor, apresentá-los e explicá-los cada um? Formadas de células que formam os órgãos e os tecidos dos seres e aparecem normalmente na fase do embrião, mais especificamente na gastrulação. O derme é mais responsável pela formação da parte externa, como do sistema nervoso, das cavidades, do epidérmio e dos anexos epidérmicos. O derme está localizadas no interior das células e elas que formam alguns órgãos e o sistema respiratório também. O derme é um folheto intermediário que origina ossos e músculos, tais como o sistema circulatório e o sistema reprodutor. Quais são as etapas da embriologia? As três etapas são segmentação, gastrulação e organogênese. A segmentação é caracterizada por uma grande quantidade de divisões celulares ocorrendo após a fecundação. A gastrulação é a fase do crescimento e a diferenciação das células, para a formação dos três folhetos germinativos, responsáveis por originar órgãos e tecidos do embrião. Já a organogênese é a formação dos órgãos do corpo, diferenciação das células e tecidos. Agora eu quero chamar uma especialista para complementar a nossa conversa. Por favor, pode entrar, Fátima Braga. Falando sobre a reprodução dos seres vivos, nós temos dois tipos, reprodução assexuada e reprodução sexuada. E nelas nós vamos ter vários tipos de reproduções para poder falar aqui. Vamos começar então? A reprodução assexuada nada mais é do que o processo da mitose, onde não ocorre o envolvimento de gametas. Então, nós temos o primeiro tipo, que é o brotamento. No brotamento, nós vamos ter um indivíduo principal ali, que nele vão nascer brotos, que em um certo período de tempo vão crescer e vão se separar daquele corpo genitor, que ali, mais em diante, vão gerar um novo ser, vão ser independentes. O segundo tipo é a divisão binária, que consiste na divisão de um indivíduo em dois, onde esse progenitor deixa de existir. Um tipo é a fragmentação ou regeneração, onde um indivíduo se fragmenta em partes, mas esses fragmentos se juntam, se regeneram e formam um novo indivíduo, um novo ser. E por último, na nossa reprodução assexuada, nós temos a partenogênese, onde um organismo dá origem a um outro descendente sem que haja a fecundação. Agora, com a reprodução sexuada, nós podemos falar que é um certo tipo de meiose, ocorrendo ali o processo do crossing over com o envolvimento de gametas.
Agora, dentro desse assunto de reprodução sexual, nós vamos falar sobre 2 tópicos: disformismo sexual e desenvolvimento direto e indireto. Aí vão passar algumas fotos e depois eu vou explicar melhor sobre esses tópicos. O disformismo sexual são aquelas diferenças físicas marcantes onde podemos distinguir os machos das fêmeas. Claro que essa diferença pode ser física, como a coloração dos pelos ou das penas, ou até comportamental, como a emissão de sons e barulhos na hora ali da caça ou de defesa, etc. Agora, no desenvolvimento direto e indireto, vamos começar pelo direto. No direto, quando esse indivíduo nasce, ele já nasce com a mesma aparência da espécie adulta dele. Então, nós podemos, na evolução, enquanto ele vai crescendo, ele não muda, ele continua com a mesma aparência. Já no desenvolvimento indireto, é um processo de crescimento gradativo. Então, ele vai passando por etapas até se tornar a espécie dele ali adulta. Então, ele passa por metamorfoses e modificações até chegar a esse processo completo. Bom, esse foi o nosso jornal de hoje. Quero muito agradecer a presença de Débora Albuquerque, Berenice Alves e Fátima Braga. Até amanhã com mais um Jornal Regional.